boa noite a todos. Estamos aqui trazendo um pouco mais sobre a focalização, sobre a autofocalização hoje. Esse é o nosso propósito desse encontro. Falar um pouquinho sobre a autofocalização, sobre esse caminho que é um pilar aqui da Oficina da Alma. Nós temos a proposta aqui no nosso canal. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. O nosso canal ele tem uma proposta que é de unir espiritualidade e psicologia. E para isso nós temos duas bases fundamentais, né? Nós temos vários caminhos que fazem isso, mas o que a gente mais se identificou, o que a gente apresenta aqui com maior consistência, é um caminho da psicologia, que vem da focalização, que vem de Eugene Gendlin, que vem da linha humanista e que ficou conhecida como terapia experiencial. A linha humanista, para quem conhece, ela tem uma série de ramificações, né, dentro da psicologia. E uma delas, então, foi liderada por Carl Rogers. Carl Rogers fez uma parceria com Eugene Gendlin, que começou como aluno de Carl Rogers e depois foi e se tornou um colaborador. Então é disso que a gente vai falar um pouco hoje, dessa linha humanista de psicoterapia, de psicologia. E, paralelo a isso, para quem está chegando agora, conhecendo o nosso canal, além desse trabalho com a psicologia acadêmica, desse trabalho aí com a filosofia experiencial, nós temos um trabalho que é o Patchwork, que é um trabalho também que a gente há muitos anos levanta uma bandeira aqui para mostrar como pode ser belo um trabalho espiritual que se conecta com a psicologia. Assim é o Patchwork, quem conhece, quem não conhece, né, é também um caminho maravilhoso, porque ele propõe um desenvolvimento que está unido ao trabalho psicológico. Geralmente nas nossas lives aqui, das quintas, a gente acaba dando uma ênfase maior ao Patchwork e cita um pouquinho da focalização e de Gendlin. Hoje é o contrário, nós vamos estar falando um pouco mais da focalização de Gendlin e podemos também citar esse caminho, porque, pessoal, a gente aqui confia que nenhum caminho ele vai nos dar absolutamente tudo. Cada caminho vai mostrar para nós um aspecto da personalidade humana, da possibilidade humana de encontrar a si mesmo, né? Então, e todos eles têm um valor, né? A psicanálise teve um enorme valor num determinado momento, e trouxe para o mundo o conceito do inconsciente, trouxe assim, descobertas incríveis, despertou a humanidade para um caminho de autoconhecimento que até então não era tão visível. E aí depois vieram outras correntes que compreenderam a psicanálise, trouxeram ali aquela base, mas estavam insatisfeitas com alguns pontos. Então começou uma nova fase, né? A gente vai, num olhar para a história da psicologia, a gente vai chamar essa de uma terceira força da psicologia, que é a força que vem com as correntes humanistas. Então vieram uma série de pensadores, e se a gente pensar assim no decorrer da história humana, é assim, né? Vem uma levada de artistas, vem uma levada de pensadores, trazendo assim um novo olhar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente pensar na própria música brasileira, são tantos talentos que vieram juntos, né, com a Tropicália, os Novos Baianos. Se a gente vê, né, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, né, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, é uma turma muito consistente que vieram assim no mesmo momento passar recados, né, despertar, né, Chico, muita gente. Então é um boom que veio, um movimento musical. E assim
dentro da filosofia, assim, dentro de movimentos religiosos, né? É uma levada. E aqui chegou então uma corrente, eram vários pensadores que estavam ali insatisfeitos com alguns limites da psicanálise, da psicologia comportamental, e começaram a propor algo novo, um olhar, um trabalho em relação ao desenvolvimento psicológico que pudesse ter uma cara mais positiva, que tivesse aqui uma direção mais clara em relação ao desenvolvimento do potencial humano. Então, as linhas humanistas, elas têm essa característica de ser um caminho de desenvolvimento do nosso potencial. E assim, Carl Rogers chegou e trazendo muitas coisas novas, inclusive a forma de relacionamento do terapeuta numa relação de psicoterapia. O terapeuta antes ele tinha um lugar muito distanciado. Isso fazia parte do tipo de tratamento das outras teorias, da análise. Não é à toa que o analista às vezes mantém uma distância, né? Não é porque ele é uma pessoa fria, mas faz parte do tratamento da psicanálise uma distância para poder gerar naquela relação o que a psicanálise chama de transferência. E então nessa transferência eles vão atuar e mostrar projeções que estão acontecendo ali naquele relacionamento. Super legal, pode ajudar muita gente e tem caminhos, né, e pessoas que fazem isso muito bem. Mas ali Carl Rogers trouxe uma outra proposta. Eu quero uma relação mais próxima, uma relação mais humana. Eu quero abrir aqui uma possibilidade da gente ver o terapeuta como uma pessoa. Eu quero mostrar que eu sou gente até quando eu estou atendendo. E os sentimentos do terapeuta passaram a ter uma influência, uma importância, um lugar, né, a serviço do tratamento do outro. Né? Então, assim, entre outras coisas, uma das coisas que Carl Rogers descobriu ao longo das pesquisas minuciosas que ele foi fazendo, pessoal, é que o que mudava as pessoas que ele atendia era a capacidade delas trazerem o foco para os sentimentos. E então, essa passou a ser a característica principal dessa linha terapêutica. Uma linha terapêutica que considera muito o sentir, não tanto o analisar, né? Mas o sentir, não tanto o comportamento, né? Então, mas coloquei aqui no 4G. Assim sendo, uma nova visão começou a ser investida, que estava muito ligada ao sentir. Então, Carl Rogers foi elaborando intervenções nos atendimentos. Tudo aquilo que você me conta, vamos supor que você está aqui, né, chegando numa sessão comigo, e tudo aquilo que você me conta, a minha forma de responder ao que você está falando vai sempre procurar qual o sentimento que está por trás dessa história que você está me contando. Qual é o sentimento? Então esse passou a ser o foco de Carl Rogers. Ele buscava sempre os sentimentos nessa palavra, uma compreensão profunda, mas o foco sempre nos sentimentos. E assim então Gendlin foi desenvolvendo com ele. Quem foi Gendlin? Para a gente falar de autofocalização. Pessoal, eu preciso explicar um pouco porque nem os psicólogos ouvem falar muito de Carl Rogers e muito menos de Eugene Gendlin. Né? Infelizmente aqui no Brasil o espaço para a visão humanista ainda é muito pequeno e nesse espaço é pouco espaço de Carl Rogers e quase nenhum espaço para Eugene Gendlin, que foi esse colaborador. Gendlin foi um austríaco que saiu da Áustria, fugido da guerra, né, junto com a família dele, e veio para Chicago, veio para
para os Estados Unidos e conheceu Rogers, e ele ficou encantado, porque Rogers foi desenvolvendo, com essa habilidade de criar intervenção focada no sentir, uma terapia muito prática, sabe? Uma terapia muito humana, muito próxima. E a importância desse trabalho era, com isso, ajudar o cliente, né, a ficar cada vez mais à vontade nessa relação com o terapeuta, que ele fosse naturalmente, então, soltando as máscaras, soltando as defesas, para poder investigar com segurança, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado. Qual a principal característica de uma terapia humanista centrada na pessoa? Sabe qual é? A compreensão. Nós não temos o objetivo de analisar, de diagnosticar, de dizer o que a pessoa vai fazer, mas é um objetivo de compreender. Carl Rogers percebeu que quando uma pessoa se sente compreendida, e a gente pode notar isso na nossa experiência, né? Quando a gente se sente compreendido, na mesma hora há um relaxamento e eu fico mais à vontade para aprofundar e dar mais passos em direção à minha verdade. E no momento em que eu me sinto incompreendido, às vezes nem precisa ser julgado, hein? Mas incompreendido, no momento em que eu me sinto incompreendido, na hora eu já travo e dou um passinho para trás. Se eu me sentir julgado, aí ali acabou a autorização para a gente se aprofundar na nossa experiência. Então ele descobriu, olha gente, o que vai abrindo caminhos para o nosso cliente ir em direção à sua verdade é a capacidade que o terapeuta tem de ser compreensivo, de aceitar a experiência dele e de mostrar, porque isso não é uma técnica, isso tem que ser verdade. Então o terapeuta ele precisa ser verdadeiro ali, exercitar ali a sua humanidade, né, a sua transparência em relação ao que está acontecendo naquele relacionamento. Porque nós compreendemos que, por mais profissional que eu seja, quando eu sou um professor que recebo aqui uma turma de alunos, né, dentro do Petwork ou dentro da focalização, ensinando aqui as mentorias ou as formações, ou como terapeuta, o profissional que eu sou como terapeuta, por mais que eu não perca de vista essa dimensão profissional, tudo que a gente estabelece ali é uma relação humana. Né? Não dá para nenhum tipo de técnica e nenhum tipo de profissionalismo vai tirar o efeito da realidade que é a existência de um relacionamento que está acontecendo ali. E como todo relacionamento, tem hora que nós não vamos conseguir oferecer o nosso melhor pelas nossas dificuldades pessoais. Eu não estou falando só de terapeuta e professor, mas todo relacionamento é assim. Com filhos, com marido, com esposa, com pai, com mãe. Né? A nossa capacidade de se relacionar de uma forma saudável, ela está totalmente ligada à nossa relação conosco, a como que eu estou comigo, né? A capacidade que eu tenho de comunicar as minhas reais necessidades, né? A capacidade que eu tenho de estar estabelecendo limites claros de uma forma saudável. Então tudo isso faz parte desse contexto que a gente está trazendo aqui, um contexto de uma terapia humanista. Né? Carl Rogers fala uma frase tão bonita, gente, ele diz assim: eu nunca quis criar uma terapia rogeriana, uma terapia centrada na pessoa. Tudo que eu quis foi encontrar a melhor forma de ajudar o outro. Né? Então essa é uma convicção profundamente humanista. Carl Rogers ele se empenhou muito nisso. Né? Ele foi inclusive nomeado a receber o Nobel da Paz. Ele foi um dos indicados para o Nobel na Paz no ano de morte dele. Acabou que não foi, mas
para vocês entenderem, quando a gente nomeia alguém para uma tarefa dessa, é por muitos esforços que essa pessoa teve em promover a paz no mundo. Né? E como que ele fazia isso? Criava espaço para ajudar uma pessoa que estava em conflito com a outra a conversarem e se compreenderem. Né? Se Carl Rogers estivesse aqui e ele fosse dada a ele a autoridade para isso, talvez o objetivo dele fosse chamar o Putin e o presidente lá da Ucrânia e sentar com os dois para ajudá-los a encontrar um acordo e uma compreensão. Imagina se ele consegue. E era assim que ele fazia com líderes em oposição de muitos regimes, né, que estavam em conflito. E aí imagina numa conversa, olha, ele está te falando isso, isso. E aí a pessoa então compreendia, e nessa compreensão ali selavam acordos de paz que aliviava às vezes uma nação inteira. Então esse era o poder pessoal de Carl Rogers, a capacidade de, pelo trabalho da compreensão, encontrar caminhos de paz. Isso a gente está falando em relacionamento. Agora nós vamos trazer para nós. Conosco é a mesma coisa. Ontem a gente estava falando no nosso grupo de estudo de Petor, que o pessoal muito sensibilizado com esse momento da guerra, né? E de estar assistindo isso de novo, meu Deus, outra vez nós estamos vendo a possibilidade dessa, né, dessa violência, né, dessa ignorância, onde o diálogo não funciona, onde não há outra forma de entrar em acordo. E ali, naquela conversa e naquele caminho de compreensão do cenário, né, macro, né, planetário que a gente está vivendo, nós chegamos a esse ponto. Nós vivemos em guerra também. Então, se a gente parar para pensar, toda vez que nós vivemos uma experiência, vivemos na nossa vida uma experiência que não pode ser aceita, começa uma guerra interior. Então, ali tem algo que não está podendo ser aceito por parte da Rússia. Tem algo que não está podendo ser aceito por parte da Ucrânia. E ali começa, então, um duelo, uma agressão, né, para poder fazer valer a minha vontade. Ou você se submete a mim, ou eu vou te destruir. Conosco, a gente pode parar e pensar o que a gente faz conosco para poder impor, às vezes, aquilo que eu acho que tem que prevalecer na minha vida. E a gente começou a olhar para isso, a buscar escutar. E algumas pessoas foram falando, para a minha vida parecer ideal, eu tenho que, né, 3 pontinhos, ser forte. Tenho que ser inteligente, tenho que ser bonita, tenho que ter dinheiro. Cada um tem um tipo de ideal que construiu como condição para que eu pudesse também. E tudo aquilo, às vezes, que está em desacordo com esses ideais, não tem problema ter o ideal. O problema é você achar que nada que esteja fora desse ideal é aceitável. Então, uma pessoa que tem um ideal muito rígido em relação a essa ideia de ter que ser forte, ter que dar conta de tudo o tempo todo, né? Não tem muitos homens e mulheres assim, cada vez mais, né, duros consigo mesmo, essa pessoa vai estar sempre rejeitando experiências de vulnerabilidade, experiências de fragilidade, experiências de tristeza. E nesses momentos, então, a gente entra em guerra conosco. Né? Eu estou falando desse caso, podia falar de outro, pessoas que às vezes não têm problema em vivenciar a fragilidade, não tem problema em vivenciar a vulnerabilidade, são capazes de chorar facilmente se elas estão tristes. Esse não é o problema. O problema dessas pessoas é assumir a agressividade, é assumir que às vezes elas estão putas de raiva.
porque tem que ser bonzinho o tempo inteiro, porque tem que dar conta de ser gentil o tempo inteiro. Então, toda vez que a gente estiver insistindo em manter um modelo ideal, né, de viver, nós vamos estar com a possibilidade de criar guerra com tudo aquilo que for o oposto disso. E esse, então, passa a ser o motivo desse encontro. Como que eu lido com essa guerra interior? A gente pode buscar ajuda e estabelecer, através de uma relação terapêutica, um caminho onde eu possa, o que eu vou buscar quando eu busco uma terapia. Tem gente que fala assim, eu vou buscar me conhecer. Eu sei que não. O autoconhecimento ele vem como subproduto, ele vai chegar. Mas, geralmente, quem busca uma terapia, né, quem vai se dar o trabalho de investir numa terapia, é porque está sofrendo, é porque está doendo, é porque está em guerra consigo mesmo em algum aspecto, em guerra com a sua vida em algum aspecto. Concordam? Então, a gente busca o relacionamento terapêutico, né, Fernando, para encontrar um alívio, para encontrar uma compreensão que sozinho eu não estou dando conta. E não damos conta sozinho mesmo. Eu não sei o que seria de mim, não só como pessoa, mas como terapeuta, se eu não tivesse na minha vida, né, relações terapêuticas me acompanhando ao longo de mais de 20 anos que eu me trato, né, que eu sou cliente. E cada compreensão, cada passo, cada, né, experiência que eu vou aprendendo a respeito de como funcionam as minhas resistências, as minhas dificuldades, meus medos, minhas dores, isso tudo vai me capacitando, vai me dando assim, autoridade interior, para quando eu estou diante do outro que está ali sofrendo, eu faço um convite para que ele mergulhe, mas esse convite ele não é só um convite teórico. Ele é um convite que vem respaldado pela experiência de quem está em constante exercício de mergulho. Não é que eu estou resolvido, que está cheio de pendência aqui, mas em constante exercício de auto-investigação e de mergulho na experiência sentida. E isso faz com que eu esteja ali, né, convidando alguém para tomar um medicamento que eu tomo. Né? E isso, mesmo que eu não fale isso para ninguém, quando eu estou atendendo, isso é sentido. Isso é sentido. Né? Um convite chega desse lugar. E para que nós procuramos essas relações terapêuticas? Para encontrar alívio através da compreensão. Compreensão da confusão que está acontecendo comigo. Eu não estou encontrando formas de estabelecer um acordo com a Rússia aqui dentro de mim, com a Ucrânia aqui dentro de mim. Então, ora eu me sinto oprimido por uma parte russa que quer impor para mim que eu não posso sentir isso. Ora, eu sou um opressor que estou aqui querendo, né, controlar o que eu sinto, controlar o que as pessoas sentem, controlar a vida. Veja quanta guerra. Nós financiamos essas guerras todas, gente, energeticamente falando, com a nossa incompreensão, com a nossa intolerância, com o nosso constante desrespeito com a nossa própria humanidade. Então é como, do mesmo jeito que eu falei, quando eu mergulho em mim, eu autorizo todo mundo a fazê-lo. Quando eu entro em guerra comigo, eu também autorizo todo mundo a entrar em guerra. Isso é ética. Né? Isso é a ética. Então,
nós estamos de alguma forma entendendo que nós somos um sistema inseparável, a humanidade, cada vez mais a gente está comprovando isso, nós somos um grande sistema interconectado o tempo inteiro, né? O que se faz em um lugar do mundo tem um efeito, né, em todo o planeta. Cada postura interna ela vai refletir esses cenários mais, né, macros que a gente vê aí, né? Esses cenários maiores. Leninha está trazendo uma coisa bacana aqui. A guerra interior é a tentativa de colonização dos afetos. Que lindo isso, Leninha. É isso. É colonizar os afetos, é querer controlar o que eu sinto, é querer criar uma vida ideal, onde tudo é do meu jeito, onde alguns sentimentos não podem existir, eles não podem estar em oposição àquilo que eu já entendi que é o real, aquilo que eu já entendi que é o ideal. E aí, a colonização de afetos, a guerra interior, as ditaduras internas, né? Então, isso é uma realidade de todos nós, né? Ou alguém aqui não vive isso. Eu posso até não estar vivendo isso nesse momento, mas se a gente for olhar a nossa vida e os nossos relacionamentos, nós vamos ver isso presente o tempo todo, né? Essa condição humana de sermos seres contraditórios, de sermos seres onde a gente pensa uma coisa, quer outra, né? E se vê sentindo uma terceira. Nós somos assim, assistimos várias instâncias nessa personalidade onde cada uma parece nos puxar para um lado. Então tudo isso para falar dessa situação que a gente vive. E a grande pergunta que hoje a gente abre a live motivado por ela é: como que eu lido com isso? Como que eu posso estabelecer contratos de paz nessas guerras internas? Agora a ONU está toda lá reunida e todo mundo, né, protestando, votando contra, tentando criar um veto, mas impotentes, porque tem um acordo lá que se a Rússia vota a favor, ela é um membro, né, que tem soberania para decidir que ela pode. Então eles estão tentando, mas ali não estão conseguindo. Como que a gente pode conseguir criar acordos e caminhos de compreensão? A terapia é um desses caminhos, a meditação pode ser um outro desses caminhos. Aí dentro das terapias nós temos vários tipos de terapias, né? Tem o Petwork, que é uma atividade terapêutica, né? Ele é muito terapêutico, embora não seja dentro da classe de uma psicologia acadêmica, tem muita riqueza de psicologia. Tem as constelações familiares que, quando bem conduzidas, são caminhos maravilhosos de transformação e compreensão. Cada um desses caminhos que eu citei aqui vai nos oferecer um tipo de compreensão, um tipo de olhar, né? O olhar do Hellinger é muito próprio, o olhar da terapia sistêmica. Eu tenho alguns terapeutas aqui que eu tenho certeza que bebem dessa fonte, eu vi até alguns aqui. Esse olhar, ele é muito diferenciado e ele nos fala de ângulos a respeito do que a gente entende como conflito que só aparece ali. Quando a gente vai ver o que o guia fala, do guia do Petwork vai falar, ele também fala de alguns ângulos dessa visão a respeito dos nossos conflitos, que é incrível, como é profundo, é só ali. E hoje nós estamos falando de como Eugene Gendlin vê essa guerra e qual é o caminho de solução que ele propõe para a gente poder lidar com isso, que é o que nos interessa, né? Como que eu posso lidar com isso? Essa é a pergunta. Como é que eu posso ser mais efetivo para poder encontrar auxílio? Está todo mundo querendo isso, nós estamos sempre necessitados disso. E às vezes a gente não sabe como. Aí começa a querer entrar numas de tentar entender para poder ter alívio.
É o que a gente mais faz e é onde a gente mais perde energia e fica ali se debatendo para poder, né, entender o que eu não sei. Como se eu pudesse achar a saída intelectualmente. Né? Intelectualmente nós vamos achar saída para muitas coisas, mas para esses conflitos internos está mais do que provado para os estudiosos da psicologia profunda, mais do que claro. O intelecto é muito pouco. O racional é muito limitado. Nós estamos tratando com dimensões da alma que a razão não alcança. E nós precisamos nos abrir para poder compreender e receber essa outra dimensão do ser. Uma dimensão que às vezes não tem nem palavra ainda. É aquela angústia, é aquele desconforto, é aquele aperto no peito, é aquele mal-estar que eu não sei nem falar do que se trata ainda. É com isso que a gente está lidando. Então Gendlin, ele foi observando a forma de Carl Rogers fazer. Vocês lembram que eu falei? Carl Rogers focava no sentimento. E aí Gendlin começou a dar mais alguns passos. Ao meu ver, o trabalho de Gendlin pega Rogers como a base principal da compreensão, né, de homem e de visão terapêutica, e ele dá mais alguns passos, essa é a minha forma de ver, de aprofundamento principalmente na compreensão do que é a experiência humana. O que é que causa essa guerra na nossa forma de viver? Então, nessa compreensão, ele faz um ajuste nessa ideia de que o foco deveria ser nos sentimentos. Ele diz assim, os sentimentos, eles são só uma parte do processo. Um sentimento nunca é apenas um sentimento. Palavras de Gendlin. Um sentimento é um complexo de experiências que estão ali envolvidas. Se eu estou falando de um sentimento, né, de uma emoção, ela nunca vai estar ali sozinha. Se eu for falar de raiva, uma raiva, ela nunca está ali sozinha. Ela está sempre ligada a algo. Ela está sempre ligada a um medo. Né? Então, e junto com isso está sempre ligada a outras sensações que ainda nem têm nome. Então, o que Gendlin foi pesquisando? Que experiência é um processo muito maior do que só sentimento. É sentimento, é pensamento, são imagens que surgem, são sensações corporais. Então, Gendlin trouxe para nós um resgate para a psicologia incrível. Ele resgatou algo que estava esquecido, deixado de lado. A psicologia divorciou do corpo, né? Com raríssimas exceções. Gendlin trouxe, olha, nós temos um jeito de resolver essa guerra. Nós vamos ter que contar com a sabedoria corporal. Porque a nossa mente não vai ser capaz de encontrar a saída sozinha só com a capacidade racional. E quando eu falo em sentimento, a partir apenas de uma linguagem, de uma conversa, isso também pode ficar muito limitado. Ou seja, as pessoas vão falar do que elas sentem, mas sem alcançar exatamente o que elas sentem. Outro dia eu fiz um post, deixei aqui, né, não sei se vocês viram, uma pirâmide, daquela onde o iceberg, né, está embaixo da água, e aí na parte de cima, que está acima da água, está escrito assim, o que eu digo. E aí embaixo da água, aquela camada maior do iceberg, dizendo o que eu sinto. Então, o que eu digo a respeito da guerra que está acontecendo aqui comigo, vai ser sempre limitado em relação ao que eu realmente sinto sobre tudo isso que está acontecendo. Há muito mais que está sendo experienciado e sentido do que eu sou capaz de falar. Porque para falar, aquilo já tem que ter passado pela cognição, pelo racional, pela linguagem. E o que eu sinto, em sua maioria, ainda não alcançou esse lugar. Pode chegar lá, não sei nem quando. Né? Então, nesse sentido, Gendlin descobriu
eu preciso, não adianta a gente ficar só no nível da palavra e o nível racional. Eu preciso ir nesse nível da experiência sentida, como um todo, para poder ter um contato mais profundo com o que está realmente acontecendo. O que Gendlin descobriu, pessoal? Ele disse assim, olha, eu sou capaz de avaliar quem é que muda numa sessão terapêutica em 2 sessões. Se eu te encontro 1, 2 vezes, eu vou dizer, essa pessoa pode melhorar. Essa aqui, ela não vai ter muita chance de melhora. Esse erro dele, isso independente da linha, tá? Psicanálise, comportamental, humanista, independente, porque aqui o que estava sendo avaliado agora não era a conduta do terapeuta e a linha do terapeuta, mas o que o cliente fazia quando ele melhorava. E o que o cliente fazia para que ele não melhorasse. Essa é a questão. O que eu preciso fazer para melhorar? E a resposta que ele descobriu era: as pessoas que melhoram são capazes de um tipo de relacionamento consigo mesmas que é um relacionamento diferenciado. E esse relacionamento dá para a gente perceber que a pessoa tem esse relacionamento com ela a partir de uma conversa, a partir de uma sessão terapêutica, ou no máximo 2, dá para ver se essa pessoa tem esse tipo de relacionamento com ela. Qual é, Matheus? É um relacionamento que inclui o contato interior. Então, Gendlin foi percebendo. Algumas pessoas, quando elas estavam ali na terapia falando delas, elas falavam e ao mesmo tempo, elas iam sentindo o que elas estavam falando. E geralmente isso era expresso assim, não, eu fui lá, mas eu encontrei, quando eu entrei lá, não, me deu uma coisa aqui, tá até me dando agora de novo, aí tem pausas. Essas pausas significam que eu tô tateando agora o que eu tô sentindo, né? Muito interessante, Laura. Isso mudou toda a perspectiva de um trabalho, né? Essas pessoas que mudavam, elas eram capazes de falar do que elas estavam sentindo ali naquele momento. Não é do que eu senti quando eu estava lá, aquele dia. Eu estou falando de algo que já até passou e que às vezes nem está me afetando. Eu estou só relatando um caso que às vezes nem me afeta mais. Me afetou lá na hora, mas agora, como é que você sente agora em relação a tudo isso? Não, agora tá bom. Então, para que eu estou contando isso? Né? Eu estou atualizando algo que não está vivo agora. O que está vivo agora? É o que eu sinto. Mas como é que eu sei o que eu sinto? A chave. Estou passando para vocês a chave. O corpo. E aí Gendlin foi um mestre. O Gendlin ainda vai ser muito mais, né, reconhecido e celebrado do que até hoje foi. Quando, né, a academia realmente perceber a chave que é a gente incluir no nosso trabalho o corpo. E o corpo como ele nos mostra para ser incluído, porque não é só o corpo de... né, esse corpo biológico, mas ele está chamando de corpo o que ele chama de felt sense, um corpo sentido, né, um corpo sentido, é uma sensação corporal, mais do que o corpo, é uma névoa de sensação que a gente tem, todos temos, e que não necessariamente estão registradas no corpo físico, mas são sentidas no corpo físico. Por exemplo, nó na garganta, frio na barriga. Não tem um nó na garganta, lá não tem nenhum nó, mas essa sensação é o corpo mostrando uma informação sobre a minha experiência, que eu ainda nem fui capaz de falar dela, mas sinto. Esse encontro sentido com isso é focalização. É uma habilidade que poucos têm, porque nós não fomos ensinados a isso, nós não fomos ensinados nem a sentir os sentimentos que a gente já tem clareza deles. Quanto mais sentir sensações estranhas no corpo que a gente não sabe nomear.
Mas as pessoas que melhoravam eram as pessoas capazes de fazer esse contato e ir se permitindo explorar aquilo que estavam sentindo nesse momento. Essas pessoas, se os terapeutas não atrapalhassem, que às vezes atrapalham, mandando a pessoa de volta para o racional e desviando o processo, se o terapeuta não atrapalhasse, essas pessoas elas melhoravam muito, muito, muito rápido. Aí tem alguém dizendo, mãos queimando. Veja o que vocês estão sentindo quando vocês me ouvem. Né? Qual é a sensação corporal de me ouvir agora? Né? Alguém já trouxe, mãos queimando. Né? Veja, como que o corpo reage a esse contato que a gente está tendo aqui. Né? Talvez você esteja aí, esteja também distraído com outras coisas, mas se você estiver aqui comigo presente, como eu estou aqui, né, com vocês presente, nós temos junto com a nossa atenção, junto com aquilo que você está entendendo das palavras, uma série de sensações corporais que estão presentes nesse momento também. Em todos os momentos significativos da nossa vida, nós vamos ter presente no nosso corpo sensações corporais correspondentes. Essa é a sacada do Gendre. Não existe emoção, sentimento sem corpo, gente. Que ideia é essa? Que isso é na cabeça? Tudo isso que a gente compreende como sentimento e emoção tem uma raiz corporal. Né? Alguém trouxe, eu sinto paz de ouvir isso. Sim? Nós estamos querendo essa paz. Né? Algumas pessoas, quando eu comecei a chamar para sentir, eu vi um monte de gente indo embora. Vai embora, eu quero entender, eu quero informação. Sentir, vai embora. E o nosso canal, o convite é esse, porque nós entendemos, baseado nas pesquisas de Gendre, que o que muda é a capacidade de sentir. Quando eu dava um número maior de aulas ali no Instituto Humanista, eu sempre dei aula assim, era uma aula teórica e a outra aula prática. Uma teórica e a outra prática. No dia de aula prática, dava uma esvaziada, os alunos falavam, eu passei mal, não deu tempo, né? Só no dia de aula prática. No dia de aula teórica tinha mais. No dia de aula prática, dava uma esvaziada geral. O Fernando está dizendo, eu sinto aqui uma ansiedade. Então, veja bem, essa fala está trazendo uma ansiedade, esse contato, essas reflexões, está mexendo com algo que eu ainda não sei, mas eu chamei de ansiedade. O que é isso que me deixa ansiosa quando eu ouço? Né? E aí a gente vai aprofundando como que essa ansiedade aparece no seu corpo. E aí nós vamos dando mais alguns passos. Eu sinto uma tensão, sinto um aperto no peito. Esse trabalho é o trabalho da focalização. Então, Gendlin foi ajudando as pessoas, né? Minha voz acalma, que bom isso. Eu fui preparado para esse trabalho. Já nós vamos também lançar o nosso CD da Cantoria da Alma, para poder acalmar mais. Mas Gendlin então descobriu que nesse trabalho, algumas pessoas simplesmente sabiam essa habilidade e outras não. E aí, para que ele desenvolveu a focalização, gente? Para poder ajudar as pessoas que têm dificuldade nesse contato sentido a ir de uma forma mais objetiva, de ir de uma forma mais clara para o lugar onde a mudança acontece. Qual é esse lugar? O contato com a nossa experiência sentida, que geralmente é o lugar que a gente vive correndo. Veja bem, se a gente não se entulha de coisas e de atividades todo dia para não sentir. Outro dia também eu fiz um post sobre isso, uma cliente, uma aluna perguntou, não, Matheus, como é que eu lido com a cliente que não para de falar? Às vezes a pessoa vai na terapia, paga, mas ela não para de falar para não sentir. Porque se ela parar, ela vai ter que sentir. Se você parar, você vai sentir. Então esse seria um primeiro passo da focalização. Parar.
Então, gente, ele desenvolveu esse trabalho, desenvolveu um método de passo a passo para ajudar as pessoas nesse contato. Esse método eu ensino os terapeutas aqui. Todo ano agora a gente está abrindo formações para os terapeutas, né? E esse lugar, a Simone está falando que ela precisou de um tempo para poder acessar esse lugar, porque no começo parecia que tinha algo errado, né? Estou lendo aqui. Mas nesse tempo é um aprendizado, o aprendizado da gente fazer esse contato experiencial, esse contato sentido. Né? Então a gente ensina isso para os terapeutas aqui nos nossos cursos. A gente acabou de montar a última turma aqui em focalização, na turma 4. E logo depois que a gente oferece isso para os terapeutas, a gente oferece para as pessoas, né, que não necessariamente são terapeutas, embora muitos são, porque precisam desse desenvolvimento interno até para ajudar melhor. Né? Eu não consigo acreditar que um terapeuta possa ser eficiente se ele não tiver um trabalho interno de autoinvestigação. Fica muito incoerente, né? Então o terapeuta precisa muito desses espaços, desses lugares e desse trabalho interno para poder ser mais consistente, mais eficiente em sua prática. Mas logo depois do curso oferecendo para os terapeutas, a gente oferece para todo mundo que quer aprender essa forma de fazer esse contato sentido, que chama a autofocalização. O que é isso? Mateus, é muito mais fácil quando a gente tem alguém do meu lado, com passo a passo, me ajudando a ir nesse caminho. E aí é quando a gente busca a terapia. Mas às vezes nós não temos essa pessoa do nosso lado. Seja porque meu terapeuta está de férias, que a minha sessão é só a semana que vem, né? Seja porque nesse momento eu não estou em terapia. E mais, o universo aqui, o planeta interior, não para de girar, né? Então, às vezes nós somos surpreendidos por uma questão, por um dilema, por uma dessas guerras. A gente se surpreende de ver a Rússia interior tentando invadir aqui a Ucrânia no coração e pegando fogo. Como que eu faço? Como que eu lido com isso? Então, esse trabalho vai nos mostrar para que a gente possa fazer cada vez mais claramente conosco esse trabalho. Ou seja, às vezes eu me atender, às vezes eu separar uma sessão para mim, onde eu vou ser terapeuta de mim mesmo. Então, o que seria a autofocalização? Seria essa capacidade da gente aprender, e esse aprendizado ele começa com a gente entendendo esse espaço, passo a passo do sentir, mas depois ele vai se desenvolvendo com a experiência e a constância em que a gente se dispõe a esse contato interior. Né? Então, nesse passo a passo, o processo começa desse jeito que eu fui falando. A gente conseguir estabelecer um tempo de pausa e de silêncio para escutar esse barulho, para escutar essa guerra, para escutar essas dores, para escutar essas necessidades que às vezes são tão constrangedoras, que às vezes são tão repulsivas, que às vezes são tão aversivas, que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente tem irritação. Uma pessoa fala, eu me vi muitas vezes assim, irritado de perceber que eu estava inseguro. Eu ficava com raiva de me sentir inseguro. Às vezes a gente faz palestra aqui na oficina 10 anos, toda quinta-feira. E só eu sei tanto que eu sofri para esse trabalho, para hoje estar aqui me sentindo mais à vontade, mais natural e fazer uma live. Mas muitas vezes eu sofri, porque às vezes eu preparava a palestra direitinho, estudava os slides, deixava tudo prontinho, chegava lá na hora, eu não sei, me dava uma dúvida, e quando eu via, eu estava todo inseguro. E ali eu via a minha espontaneidade perder, eu ia vendo aquilo ali,
E às vezes as pessoas nem notavam, aparentemente eu estava ali desenvolvendo da maneira melhor possível que eu dava conta, mas eu sei que por dentro eu estava travado. Alguém mais se identifica aí? Por dentro eu estava tenso, por dentro eu estava inseguro. E sabe qual que é a pior coisa de ficar inseguro? Não é a insegurança, é a raiva de estar inseguro. É você não aceitar que você está inseguro. Porque às vezes que eu era capaz de aceitar, eu falava, gente, olha, eu até preparei, mas nesse momento eu estou tão inseguro, deixa eu só, esperar um tempinho aqui, a gente volta, pronto. Mas quando eu via a insegurança chegar e logo depois eu não aceitava e ficava com raiva daquilo, aí eu entrava em guerra. Então, nesse processo de entrar em guerra, nós nos machucamos tanto, cada um de nós sabe o tanto que a gente se machuca por isso. Então, eu venho oferecer para vocês esse encontro onde a gente possa sentir um pouco mais, aprender um pouco mais desse método que começa nesse momento da gente fazer esse silêncio e fazer contato com aquilo que a gente geralmente tenta fugir, para depois ir dando passos em direção a esse alívio. Os passos, eles não são complexos, eles são muito simples. Como esse que eu falei, que é coisa mais simples do que parar, gente. E quem é que consegue fazer uma pausa por dia? Uma pausa só para ficar quietinho e se observar. Então, às vezes, a gente precisa de espaços para isso. Muitas vezes a terapia, esses cursos, essas palestras servem como espaços para a gente poder parar, porque sozinho às vezes a gente não faz. Tem um monte de gente aí se identificando. Isso é uma coisa simples, parar, que é o primeiro passo. Então, os outros passos a gente vai identificando e a partir do corpo, percebendo e dando passos para poder escutar o que o corpo está trazendo, não é o controle. Às vezes a gente começa a perceber algo que está desconfortável e já vou logo querendo despachar aquilo, tirar aquilo de mim. Então, às vezes eu não vejo o quanto que eu sou intolerante com os meus sentimentos, intolerante com as experiências que eu não entendo. É isso que nós vamos falar, e a gente está falando disso agora. Nós estamos falando de aprender a aceitar a nossa experiência. E quando a gente vive isso em grupo é bonito, porque essa é a minha proposta. O corpo fala, mas a gente aqui não escuta, Ana? Então o nosso trabalho é escutar o que o corpo fala. O John está dizendo, eu fico ansioso só de pensar em ficar ansioso. Assim somos nós. Então, todo esse trabalho e todo esse convite que o Gendlin faz, que o guia do Pettork também faz de outra forma, o convite do Gendlin é muito específico, porque ele vai nos convidar através de uma metodologia terapêutica e corporal, mas o guia vai falar da mesma coisa de um outro jeito quando ele vai falar em síntese. Ou nós aceitamos a nossa experiência, ou não há progresso. Uma palavra aqui do guia, para a gente ter ideia de como que a gente vai casando essas duas vertentes. Palestra número 202, que a gente está estudando aqui nos grupos de estudo. O seu eu espiritual não pode ser libertado. A sua identidade mais profunda, mais verdadeira, ela não vai poder estar livre se você não aprender a sentir todos os seus sentimentos. Enquanto você não aprender a aceitar todas as partes do seu ser, por mais destrutivo que possa ser no momento, esse é o caminho, aceitação. E aí nós temos esse convite para que ele deixe de ser teórico e eu possa, na prática, vivenciar, através do contato corporal, um caminho para essa aceitação transformadora. Então, pessoal, nós vamos no dia
Deixa eu ver aqui que minha cabeça não lembra de nada. Tem que estar alguém me lembrando ou anotando um trem. Dia 7 e 21 de março. Vão ser 2 encontros ao vivo comigo no Zoom. A gente também vai deixar umas aulas teóricas sobre esse tema. E é um encontro que chama autofocalização. São encontros onde a gente vai experimentar isso em grupo. E em grupo é uma beleza, porque às vezes quando um se dispõe a dar esse passo em direção à verdade, aquilo ali acaba contagiando os outros, abrindo caminhos que às vezes a pessoa ia custar a ir sozinha, né? E aí o outro abre. Por exemplo, às vezes uma pessoa está longe de falar do pai, mas o pai é uma questão importante. Só que individualmente talvez ele demoraria mais uns 2 meses para chegar nesse tema. Mas se a gente está em grupo e alguém pede a palavra e fala, queria falar do meu pai, e começa a falar ali e se derrama de emoção, de verdade sentida para falar dessa dificuldade, dessa dor. O outro que está ali e que aquela questão talvez ia demorar mais um tempo, é arremessado, né, para a sua própria experiência em relação ao pai. E aí quando vê ele está tocado também e o grupo vai se envolvendo, é lindo. Cada vez mais o que eu amo é trabalhar com grupos, né? Cada vez mais eu tenho diminuído meus atendimentos individuais e aumentado o meu investimento em trabalho com grupo. Então, esses vão ser 2 encontros, dia 7 e dia 21. Eu marco os encontros porque, para mim, são 2 encontros, Laura. Dia 7 e dia 21 de março. Vai ser à noite, não sei a hora certinha agora, mas dia 7 e 21, não sei nem que dia da semana que é também, vocês me ajudam aí alguém. E junto com esses encontros, nós vamos oferecer, né, incluído nesses encontros presenciais, nós vamos incluir algumas aulas que quem quiser vai estar lá. Aulas falando sobre esse trabalho, sobre esse desenvolvimento, sobre o que nos afasta desse sentir, sobre a prática, sobre esses passos da focalização, né, sobre essa escuta do corpo, sobre o medo, sobre o contato sentido. Vão estar essas aulas disponíveis, mas para mim, né, o mais forte, o mais interessante é o encontro ao vivo que a gente tem, como esse agora. Algumas pessoas aí falando dos sentimentos, falando de como que tá. Ei, Carla, isso é um contato que vai trazendo, quando a gente fala disso, fala do sentir, fala da resistência ao sentir, nós vamos dando passos em direção a nós mesmos. Nós vamos, assim, quando a gente vê, tá borbulhando ansiedade, tá borbulhando, né, mãos queimando, alguém falou ali, inseguranças, vai vindo. E o que a gente vai aprendendo é não resistir a isso que chega. Né? Obrigado, Laura. 7h21 são 2 segundas-feiras. Né? Então, aberto a todos que querem conhecer esse método e esse caminho, eu vou ficar feliz de recebê-los. O que mais que eu posso falar? O que vocês querem saber? Pergunta um pouco antes que o Instagram me demita. Ele tem me demitido nas minhas lives. Ele falou assim, 2 minutos. Valor. Alguém quer saber de valor? Eu posso falar. Né? Vão ser nesses 2 encontros, junto com essas aulas, nós temos também, né, grupos que a gente vai poder, um grupo de WhatsApp que a gente vai poder trocar. Essas aulas ficam disponíveis por 1 ano. E esse curso, com esse trabalho todo, é 347, que pode ser dividido em até 12 vezes de R$ 34. Né? Então, se vocês animarem, eu estarei disponível para esses 2 encontros, onde a gente vai falar e viver mais a focalização. Eu não acredito que a gente possa aprender nada disso de verdade se a gente não assimilar na prática e no corpo, né, esse processo. Então é isso que a gente tem aberto. Obrigado, Ana. Na bio tem o link para fazer as inscrições e para ter mais informações, né, sobre forma de pagamento, sobre as aulas, sobre qualquer outra dúvida. Está lá o link na bio e tem o contato da
da Bel também no Instagram. A Bel, ela mora na bio. Então, se você for na bio e fizer um contato, ela te responde. Isso, o zap da bio, que vai achar a Bel. Beleza, pessoal. Para mim é uma alegria enorme estar dividindo esse caminho, porque dividir esse caminho para mim é dividir liberdade. Esse caminho ele me dá a liberdade de sentir tudo. A gente só vai ser livre quando eu puder sentir tudo que eu sinto. E se a gente começa a aprofundar na nossa experiência, nós vamos ver o quanto a gente resiste ao sentir. Então nós vamos